público e a participação do ouvinte. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes, com mais um programa A Verdade para o Tempo do Fim. Estou aqui hoje com o Wesley na mesa de som. Estou aqui com a Fabiana. Boa tarde, Fabiana. Deus abençoe. Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E hoje, no tema saúde mental, você vai continuar uma história, não é isso? Isso, continuaremos a história do Mauro, lembrando que é um codinome, não é o nome real dele. Ele mora na região sul do nosso país. Maravilha, então. Então não perca, que é uma história tremenda. E se você analisar o contexto da história, a essência dessa jornada dentro desse testemunho, tem a ver com saúde mental, porque Deus quer que nós tenhamos saúde mental também. E, sobretudo, saúde física. Tanto é que a partir do próximo domingo, Fabiana, você vai iniciar também um bloco de dicas de saúde já no contexto físico mesmo, não é verdade? É isso mesmo. Nós estamos realizando, Alexandre, um trabalho muito bem estabelecido, com muito conteúdo, de 21 dias para os nossos ouvintes. Eles começaram ontem, o segundo grupo. Uma coisa linda de ver. E teremos um próximo grupo em janeiro, mas também passaremos a ter aqui na programação dicas de saúde. Então fique atento aí, ok? Lembrando que o programa Verdade para o Tempo do Fim vai ao ar todos os domingos, aqui pela 97.3 FM, Rádio Adore de São Paulo, para a Grande São Paulo, cidades do interior paulista e para o Brasil e o mundo. Pelo site www.adoresempre.com.br ou pelo aplicativo da Adore FM. Você baixa aí no seu smartphone, pelo Play Store, no Android ou pelo iOS, tá certo? E vai ser uma bênção. E no estudo da palavra de hoje, a continuação da nossa jornada de intimidade com Deus. O tema de hoje, o caminho da libertação. Não perca e já tome nota, porque a gente sempre fecha com o WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, para você que quer participar conosco, recebendo essas orientações de forma mais detalhada ao longo da semana, para você praticar todos os dias, além de receber todos os dias meditações de intimidade com Deus. Então tome nota, porque no final do programa a gente termina com o WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. 11 horas, 2 minutinhos e 22 segundinhos, horário de Brasília. Vamos então agora com o Momento da Saúde. O tema ainda no contexto de saúde mental, dentro de um testemunho contado pela Fabiana. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Momento da Saúde. Momento da Saúde. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Fabiana. Bom dia mais uma vez. Bom dia aos ouvintes da Rádio Adore FM. Bom dia, Wesley. Nosso sonoplasta, grande sonoplasta. Dando então continuidade aqui à história que nós iniciamos há 2 semanas. Diz assim o Mauro: hoje pretendo dar o meu último testemunho. Quero dizer que não foi fácil para mim colocar em palavras sentimentos que eu nem sabia que tinha. Eu também me descobri aqui junto com vocês. Também foi muito triste e difícil para mim ouvir o relato da minha própria vida. É ruim de ouvir porque, assim como você, eu também não quero cometer erros. Fiz coisas e pensei em fazer outras que só de pensar me faziam corar de vergonha. Hoje não mais, porque hoje o sentimento que eu tenho é diferente. É de gratidão para com Deus que me resgatou. Aprendi que falar também tem um poder curativo na alma, mas também que não podemos nos abrir com qualquer um. Hoje tenho um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, e é a Ele, ao meu Senhor, que abro diariamente o meu coração. Interessante ver como Jesus, na sua bondade, utiliza até mesmo o que de mal aconteceu em nossas vidas para socorrermos um ao outro. Nada mais maravilhoso do que ver o poder e amor de Deus resgatar um pecador. O meu primeiro, e queridos, algo que precisa ficar muito claro aqui. Esse aqui é um relato pessoal do nosso ouvinte. Nós
não vamos interferir na sua fala, ok? Nós não temos preconceito contra nenhuma pessoa, nenhuma escolha, nenhuma religião, mas se a carta ela vai ser mantida como foi escrita. O meu primeiro contato com a Umbanda foi por volta dos 8 anos de idade, em uma ocasião na qual fui com a minha mãe em uma sessão. Lembro que eu era pequeno e eu estava usando um brinco. A entidade que se manifestou me fez uma oferta. Me dê esse brinco e me faça um pedido. Eu pensei na hora naquela garotinha loira lá na minha escola. E foi exatamente o que pedi, porque eu gostava dela. Entreguei o brinco e a entidade prometeu que em 7 dias eu teria a menina. 7 dias depois, eu estava em frente ao portão, quando a garotinha apareceu na esquina, veio direto na minha direção e, do nada, me deu um beijo. Fui às alturas. Hoje sei que nessa ocasião eu fiz uma aliança com Satanás. E o preço foi muito alto, porque ele e seus anjos nunca deixaram de me acompanhar. Muitos de nós passamos por perturbação espiritual, por compromissos, laços que temos com o mal. E para nos libertarmos, é preciso romper esses compromissos. Nós precisamos nos arrepender, pedir e aceitar o perdão do Senhor Deus. Jesus morreu por mim e somente com Ele eu devo me comprometer. Vocês lembram que na semana passada eu comentei com vocês sobre a separação com a minha esposa? Pois então, ela foi embora e eu fiquei sozinho. Bom, na verdade eu gostaria de ter ficado sozinho, só que não. Naquela época, como eu frequentava a Umbanda e as entidades, elas simplesmente não paravam de se manifestar. Um episódio que era muito comum era eu falar e fazer coisas durante o sono. Eu sou sonâmbulo. E eu lembro que a minha esposa, ela dormia sempre em uma posição de defesa, porque no meio da madrugada eu empurrava, chutava, abria os meus olhos, olhava no fundo do olho dela e dizia ofensas e palavras como PUTA. No dia seguinte, eu não lembrava de nada, porque isso foi durante o sono. E ela ficava extremamente triste, chateada, e eu sequer conseguia entender o porquê. Sabe, meus queridos, existem 3 vozes que nós ouvimos dentro da nossa mente. Uma voz é a voz do Espírito Santo. E diz lá em Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra de quem está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor Deus não deseja que escolhamos o caminho errado. O Senhor dispõe o Espírito Santo à sua disposição. A outra voz é a voz de Satanás, e que muitas vezes nos dá vozes de comando, nos dando ordens que nos levam à morte. Da mesma forma como ele disse para o próprio Senhor Jesus, se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Se ao próprio Senhor Jesus Satanás tentou, imagine nós, pobres pecadores. A terceira voz é a nossa própria. Nós ouvimos a nossa voz na nossa mente. Olha só o que diz lá em Salmo 132. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Quando nós oramos em geral em silêncio. Esse costuma ser o padrão das orações. E quando você ora em silêncio, somente em pensamento, você está ouvindo então a sua voz. E queridos, naqueles dias que eu fiquei sozinho, depois da minha esposa ter ido embora, eu passei a ter então pensamentos absolutamente
obsessivos. E eu pensava que outro homem, então, iria criar os meus filhos. E isso me despertava um profundo ódio. Porque eu sempre quis ser pai. E eu tinha medo de ser substituído na vida deles. Minhas tentativas de reconciliação não eram bem-sucedidas, porque, ao falar, eu me irritava e as brigas reiniciavam. Ela não queria, porque não confiava mais em mim. E ela passou a restringir o meu acesso ao meu filho. Queria que fosse perante o juiz. Hoje eu vejo que também era para se proteger, e não simplesmente por vingança. Mas o resultado é que isso simplesmente aumentava o meu ódio. Os anjos maus não me deixavam dormir. Traziam à minha lembrança o parto da minha mulher, que foi muito difícil e complicado. Eu comentei sobre isso semana passada. O meu garoto, ele nasceu muito roxinho, devido à falta de oxigênio. Ambos poderiam ter morrido. E todas as noites, depois de relembrar esse fato, Satanás me falava: a sua mulher deveria ter morrido no parto. Assim, você ficaria sozinho com o seu filho. As entidades me diziam que eu deveria matar a minha mulher. E eu achava que esses pensamentos eram meus. A ignorância dos artifícios de Satanás para destruir as nossas vidas é que permite que sejamos tais quais bonecos em suas mãos, totalmente manipuláveis. Eu sabia, naquela época, que a minha sogra orava por mim, e eu comentei com ela sobre os pensamentos de morte que me vinham à mente. Foi então quando Satanás passou a me falar durante a madrugada: os meus me abandonam, mas eu não os deixo ir. E também me dizia para que eu tomasse cuidado ao pedir coisas para aquele lá de cima, pois ele pode responder e você não vai suportar. Eu tinha plena consciência de que as ideias de assassinato, pensamentos suicidas, vinham das entidades, porque eu estava habituado a ouvi-las. Eu conhecia as suas vozes. E a minha sensação de culpa pelos meus erros me sufocavam e me parecia que Deus estava de costas para mim. Naquela noite, em desespero, eu lembro que eu orei: Deus, se o Senhor existe, me ajude, me oriente, porque eu estou perdido. Eu não sei o que estou fazendo. Preciso da minha família, da minha esposa, do meu menino. Por favor, me ajude. A partir desse dia, as coisas começaram a mudar. Sem esforço ou sequer me aperceber, deixei de frequentar a Umbanda. Minhas iniciativas de reconciliação mudaram. Eu fiquei mais tranquilo, mais calmo, até mais criativo. Inclusive, propus a ela que voltássemos a namorar. Ela achou graça. Aceitou, mas ela ainda estava muito reticente. Ela ainda estava dura e não estava investindo na relação. Entendi que não daria certo e disse a ela que eu não queria mais. Com muita dor no coração, abri as mãos e a deixei ir. Pois somente eu estava me esforçando. Foi quando ela também vestiu a camisa e deu uma chance para o nosso casamento. O pai dela teve algumas dificuldades financeiras e nós assumimos a administração do comércio. Ela pediu que uma vez por semana, todos os sábados, o estabelecimento fosse fechado. Sugeriu também que devolvêssemos a Deus o dízimo e me convidou para ir com ela à igreja. E isso tudo aconteceu de forma natural. Isso aqui não é um discurso da prosperidade. Cara, eu não fiquei rico. O maior bem que eu recebi da mão de Deus foi a minha família de volta. Ainda tenho sintomas do sonambulismo, mas agora, quando eu falo durante o sono, eu digo coisas agradáveis. E ela, durante o dia, me diz que dormindo eu falo mais que a amo do que quando estou acordado.
eu desejo a vocês, a cada um de vocês, a restauração que eu alcancei. Restauração familiar, mental e espiritual. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Já encontrei o meu Senhor, já senti a sua paz, já feliz, seguro estou no abrigo do Senhor. Eu descanso em seu amor, com Jesus o meu eterno Rei. Eu descanso em seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Se escuro está o céu, se angústia a mim vem, busco sempre repousar no abrigo do Senhor. Se tua alma não sentir esta paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Eu descanso em seu amor, com Jesus o meu eterno Rei. Eu descanso em seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Maravilha! Depois desse testemunho tremendo, qual é o conselho que você dá, Fabiana? Incluindo esse testemunho no contexto da saúde mental, para que as pessoas também tenham suas vitórias. O que você poderia dizer como a cereja do bolo para fechar isso aí? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que todos nós precisamos fazer psicoterapia. Todos nós precisamos de psicólogos. Só que psicólogo não é prioridade porque o dinheiro mal dá para poder fazer o mercado. Queridos, você não precisa de um ser humano. Você pode ir direto à fonte. Abra o seu coração ao Senhor Jesus. Tenha isso como hábito diariamente. Isso, qual é o nome que a gente dá para isso? Momentos a sós com Deus. É maravilha, é isso aí. 11 horas 18 minutinhos, 55 segundinhos. Semana que vem mais história. E lembrando que um bloco novo semana que vem com a Fabiana também. A Fabiana é nutricionista. Ela é formada em nutrição. E ela vai começar a trabalhar também, além desses testemunhos relacionados à saúde mental, a questão da saúde física. Agora vai vir aquelas dicas de saúde, para você ter saúde física, né? A questão da alimentação, cuidado com a mente também envolve isso. Porque a mente deve governar o corpo, e não o corpo deve governar a mente. Amém? Então guarde isso no seu coração. Bem-vindo e bem-vinda você que chegou agora conosco. Nós estamos aqui com o programa A Verdade para o Tempo do Fim. Todos os domingos, tá? Nosso encontro marcado. Você que de repente entrou no dial agora aí. Poxa, que programa é esse e tal? Eu sou Alexandre Bernardes,
a Fabiana aqui comigo, o Wesley na mesa de som. Então, repetindo, todos os domingos das 11 ao meio-dia, em 97,3 FM, Rádio Adore de São Paulo. Para toda São Paulo, Grande São Paulo, cidades do interior paulista e para o Brasil e o mundo, pelo site www.adoresempre.com.br ou pelo aplicativo da Adore. Baixa aí no seu smartphone, tá certo? Play Store, iOS, vai ser uma bênção e divulgue também essa programação. Queremos agradecer também de coração pelas providências de Deus e por todos aqueles que nos ajudaram a manter mais um mês de programa. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus, amém. Um beijo no coração de todos vocês. É isso aí. E mais uma vez, tome nota, porque no final do programa, depois do estudo que nós vamos ter aqui da nossa continuidade da jornada de intimidade com Deus e momentos a sós com Deus, com Jesus, você vai ter a oportunidade de nos adicionar no WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Então tome nota, porque você vai, ter que ser aí ligeira para anotar. E durante toda a semana você vai ter orientações mais profundas, meditações diárias, uma bênção. É um grupo ali de pessoas que estão realmente tendo experiências lindas com Jesus, tá? Não fique de fora. É importante que você participe. E lembra que eu comecei, prometendo já há um tempo atrás que nós começaríamos a colocar testemunhos? Hoje nós vamos colocar já o primeiro testemunho. É da Patrícia. Aliás, a Patrícia eu já conheço ela de longa data, quando eu tinha programa em outra emissora. Ela era sonoplasta. Um beijo no seu coração, Patrícia, no coração da sua família, de todos os familiares aí. Louvado seja Deus por tantas vezes que você tem recebido dele. E ela começou a praticar momentos a sós com Jesus. E olha só o que Deus já está começando a fazer na vida dela. Vamos ouvir esse testemunho. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Momento do testemunho. Olá, Alexandre, aqui é a Patrícia. Eu quero agradecer a você, agradecer ao grupo de oração que eu estou participando, Tem pouquíssimo tempo que eu estou participando, mas, assim, eu quero dizer que, para a honra e glória de Deus, ele já tem trabalhado na minha vida espiritual por meio desse grupo. Antes de eu participar desse grupo, eu posso dizer para você que eu estava praticamente afastada das coisas de Deus. Eu já não tinha mais força para clamar a Deus. Eu estava assim, praticamente com a minha vida espiritual derrotada, assim, sem forças para nada. Tudo estava dando errado, nada estava dando certo. Praticamente um casamento fracassado. E depois que eu reencontrei, tive contato com você novamente, que eu comecei a ouvir novamente o programa de rádio e pedi para participar desse grupo de oração e vim seguindo todas as orientações que você vem passando, a equipe vem passando através desse grupo. Eu vou dizer para você, a minha vida, ela mudou totalmente. Eu me encontrava assim, sem paz de espírito, sabe, na tristeza, afundada mesmo na tristeza, achando que era o fim de tudo. Mas depois que eu venho seguindo as orientações, Deus, ele tem me mostrado o caminho de novo a seguir. E eu vou dizer para você, grandes coisas Deus já tem feito, tem abrido as portas, sabe, de uma maneira assim que eu jamais pensava que poderia acontecer de novo, A saúde dos meus filhos, Deus, ele tem restaurado. Então, muitas coisas Deus, ele ainda há de fazer na minha vida através do grupo. E assim, o que eu estou falando aqui é só um pouquinho do que Deus tem feito, sabe? Deus, ele tem feito maravilhas mesmo na minha vida espiritual, que eu estava necessitando mesmo. Depois que você aprende a ter realmente uma intimidade com Deus, a nossa vida muda. E a minha realmente mudou mesmo, depois das orientações que eu venho seguindo, que eu venho, sabe, praticando. Deus, ele tem feito milagres na minha vida e na vida dos meus filhos.
Que beleza, hein? Tá vendo aí? Testemunho muito lindo da Patrícia. Então, prepare-se também. Tome nota para você hoje fechar conosco a programação com o zap do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, para você receber as orientações adicionais ao longo da semana e ter experiências como esta da Patrícia. Fabiana, por que quando a gente pratica momentos a sós com Cristo, nós recebemos tantas bênçãos assim espirituais? Qual é o segredo assim? Você que sabe explicar melhor tecnicamente essas coisas? Eu não vou dizer tecnicamente, mas o que eu entendo assim da Patrícia, por exemplo, é que às vezes a casa está toda virada, você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não tem sossego, você está angustiado, e quando você levanta depois das suas orações, depois de você ter estado com o seu Senhor, os problemas continuam lá, mas você passa a ter tranquilidade, paz de espírito, e o Senhor toma a frente das coisas, e as coisas vão se desenrolando. E a vida de muitas pessoas está assim, parece um nó, um novelo de lã onde você procura a ponta e você simplesmente não acha. E quando nós ouvimos a voz de Jesus através, sobretudo, das impressões que o Espírito Santo coloca em nossa mente, aquela voz suave e mansa, quando nós buscamos a Ele, sobretudo nas primeiras horas do dia, nas madrugadas, ela nos traz cura. Como o testemunho que a Fabiana contou acerca do rapaz, que tinha aquelas situações bem complicadas, quando ele foi a Jesus, então Jesus resolveu todos os problemas. Então, Jesus, ele nos criou para sermos felizes. Por isso que a gente sempre diz que nós fomos criados para revelar atributos do caráter de Deus, não é? E através dos momentos a sós com Deus, através dos momentos a sós com Jesus, ele vai se revelando a nós. E ele então vai colocando as coisas nos devidos lugares. Isso traz a nós felicidade, alegria, e todas as demais coisas, sobretudo no que se refere a doutrinas, obediência, a postura que nós devemos ter como cristãos, isso passa a ter sentido e um colorido maior. E a gente vai sabendo exatamente o que nós devemos fazer. Esse é o segredo. Então, você quer aprender mais? Preste atenção então agora na orientação de hoje, que é a continuidade da semana passada. O tema de hoje, sobretudo, contextualizando o tema da semana passada, é o caminho da libertação. Vamos então para o estudo de hoje. Estudo da palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Amado Deus e bom Pai, nesse momento nós entramos em Tua presença. Milhares de pessoas estão sintonizadas agora na sintonia da intimidade contigo. E rogamos que essa mensagem seja impactante, sobretudo transformadora. Porque é impossível estarmos na Tua presença e em intimidade contigo e não sairmos diferentes. O único resultado é sairmos realmente diferentes, melhores, transformados, felizes, porque o Senhor nos criou para sermos felizes. Através da orientação de hoje, que o Senhor venha falar profundamente a nós, a nossa mente, ao nosso coração, para que saibamos qual é o Teu plano de vida para a nossa vida. Em nome de Jesus te rogamos e te pedimos. Amém. Amém. Semana passada, nós entramos num ponto muito importante, que é uma das várias formas de se orar a Deus. Nós temos aprendido aqui, como por exemplo, a cereja do bolo, né, eu sempre uso essa expressão, de que nós devemos aprender, quando vamos a Deus, através da pessoa de Jesus, e recebendo as impressões do Espírito Santo, que nós devemos orar abrindo o nosso coração a Deus como a um amigo. Então a gente aprende a orar não apenas pedindo, porque devemos pedir, não apenas agradecendo, porque devemos também agradecer, mas dialogando com Jesus. Isso é relacionamento com Cristo, intimidade com Deus. Tá certo?
E uma das maneiras de se orar é orar pedindo perdão pelos pecados. Nós vamos repetir o mesmo pedido todas as vezes, porque uma vez que nós pedimos perdão de um pecado, e lembram-se semana passada que nós estudamos, e aqueles que nos acompanharam durante a semana pelo WhatsApp também, né? Quando a gente confessa um pecado pelo nome, nos arrependemos verdadeiramente e abandonamos, não há mais necessidade de mencionar esse pecado. Porque até Deus, por amor a Ele mesmo, como Ele diz, Ele esquece desses pecados, né? Então, é importante nós entendermos isso. Por quê? Antes de nós iniciarmos aqui o tema de hoje, nós temos que entender que nós estamos vivendo hoje os momentos mais solenes da história deste mundo. Por quê? Porque Deus está para, em definitivo, né, definitivamente, selar a nossa vida. Ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Por quê? Porque a escolha é nossa. E Deus, como um cavalheiro, Ele respeita a nossa escolha. Então, quando Jesus aparecer nos céus para vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, não poderemos ter pecados acariciados naquele instante, muito menos pecados não confessados, não é verdade? Porque nós estaremos indo para a eternidade, para uma atmosfera onde há paz, alegria, não é? Ou seja, onde não há mancha do pecado. Então, pecados acariciados, pecados não confessados precisam ser trabalhados, no sentido de colocá-los sob o domínio da vontade de Deus, para que haja o perdão, para que Deus purifique a sua igreja e prepare esta igreja para receber Jesus nas nuvens dos céus. Então, uma boa nova para você e para mim também, tá certo? É que fatos de importância vital devem ser compreendidos. Porque a libertação através de Jesus Cristo, ela realmente acontece de verdade. Olha só o testemunho que a Fabiana contou. Olha o testemunho da Patrícia. Deus, Ele quer que você seja um vencedor, porque Jesus é vencedor, sobretudo. E Ele quer comunicar esta vitória que Ele obteve sobre Satanás, quando Ele viveu neste mundo, a você, comunicar a você esta vitória. Não é? Então, precisamos saber, primeiro, para trilhar o caminho da libertação, nós precisamos saber que Jesus, Ele nos ama. Então saiba disso hoje, meu amigo e minha amiga. Jesus, Ele te ama, amém? Te ama muito. Mas Jesus, Ele odeia nossos pecados. Percebe? Então Ele nos ama, mas Ele odeia nossos pecados. Jesus, Ele pagou com sua vida o preço dos nossos pecados. E Jesus, com a sua morte pelos nossos pecados, nos trouxe o perdão completo, conforme Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, que a Fabiana vai ler agora. Prestem atenção. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Satanás, o que ele mais gosta é ver você infeliz. Então não aceite Satanás fazer você infeliz. Não fique se auto-sabotando com aquele sentimento de culpa eterno. Jesus já pagou o preço. Ele levou sobre si os nossos pecados, os seus pecados, não é? Então, é um perdão completo. Obviamente que nós precisamos também confessar os nossos pecados. É uma coisa intrínseca com a outra, né? Vamos avançando para entender melhor. Conforme a Fabiana vai ler agora também Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, Jesus, Ele oferece gratuitamente a cada ser humano o seu perdão por completo. Fabiana. E por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre justiça pela fé, e o que é justiça? Justiça é obediência. Se você for ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 ali, no finalzinho Jesus diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque a obediência dos fariseus não era uma obediência em relação às motivações verdadeiras. Era uma obediência forçada
e de aparência. Porque a verdadeira obediência é aquela que é prazerosa, que ela vem de dentro para fora. Isso se refere à justiça pela fé. Então, Cristo é a nossa obediência. Todos pecaram, todos desobedeceram. E o salário do pecado é a morte. Tá certo? Alguém tinha que morrer. E Jesus então morreu no seu lugar. No seu lugar, claro. No seu lugar e no meu, no nosso. Mas o que acontece? A justiça pela fé, ela é imputada. Ou seja, ela é creditada na nossa conta. Havia ali um débito, um déficit, tá certo? Digamos assim, a nossa conta estava negativa. E Jesus, ele depositou então ali um valor, podemos dizer assim, na nossa conta, né? Ele pagou o preço. Então, ele obedeceu por nós aquilo que nós não pudemos obedecer. Mas parou aí? Não parou aí. É a justiça imputada e a justiça comunicada. Aquela obediência que Jesus viveu, ele vai agora compartilhar com você e comigo para que as vitórias que ele teve unido ao Pai, você e eu tenhamos unido a ele. Então, tudo vem dele, tá? Tudo vem dele. Dependemos completamente dele. A justiça imputada, que é o que ele fez por nós, né? Se a gente for resumir aqui. O que ele fez por nós na cruz. E a justiça comunicada, que é o que ele faz em nós. Enquanto ele está intercedendo por nós hoje. Porque lembra-se que nós falamos agora há pouco? Vai chegar um momento que essa intercessão vai encerrar-se para sempre. E aí, todos os casos estarão decididos. Mas ele está batendo na porta do seu coração para comunicar a você a vitória que ele teve também. Ok? Então, Jesus, ele não perdoa automaticamente. Ele não perdoa automaticamente. É preciso que eu e você aceitemos voluntariamente este perdão. Tá? E avançando mais um passo, por que é tão importante confessar os pecados mencionando cada um deles pelo nome? Não foi o que a gente estudou semana passada? Não foi o exercício que você fez ao longo da semana? E repetindo, você que chegou agora, tome nota que é o final do programa, para você que quiser aí ter mais bagagem, mais ferramenta para praticar isso aqui mais profundamente todo dia, anote nosso WhatsApp que no final do programa eu vou passar, para você então caminhar nessa jornada conosco ao longo da semana, tá bom? Então, por que é importante confessar o pecado pelo nome, mencionando cada um deles pelo nome? Por quê? Veja, confessando a Jesus os nossos pecados pelo nome, a gente vai demonstrar, primeiro, que a gente vai reconhecer o seguinte, vamos reconhecer que Deus é santo. Então olha só, quando eu confesso o pecado pelo nome, não é assim, Senhor, perdoe os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não é assim, não é por atacado, né? É confessar pelo nome, sabe? E na origem do pecado lá. Então, quando eu faço isso, eu reconheço que Deus é santo, né? Outra coisa, que na presença dele não pode haver pecado nenhum. Também que o pecado separa a gente de Deus e também nos separa dos seres humanos. Ó, tudo isso aqui a gente reconhece quando a gente confessa o pecado pelo nome. E ainda, que o pecado é deslealdade e que o pecado é uma rebelião contra Deus. Percebe? Então, por que é importante confessar o pecado pelo nome? Porque Deus é santo, na presença dele não pode haver pecado. Isso nos separa dele, nos separa dos seres humanos, é deslealdade e é rebelião contra ele. Outro ponto, porque a gente reconhece em relação a nós o seguinte, que nós agimos erradamente, então eu vou reconhecer, puxa, eu agi erradamente. Outra coisa, que nós somos pecadores e que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas não para por aí. A gente reconhece também que os nossos pecados não são insignificantes, como a gente pensa. É interessante, né? Quando a gente confessa o pecado de forma definida pelo nome. Eu estou reconhecendo tudo isso e que meu pecado não é insignificante. Ou seja, eu passo a enxergar a malignidade do pecado, que é o que a gente ensina aqui todos os domingos. E ao longo da semana pelo WhatsApp. O que a gente ensina? Comecem orando, abrindo o coração a Deus como a um amigo, sempre citando o nome de Jesus, clamando este nome bastante, o sangue de Cristo, pedindo espírito de arrependimento. Outra coisa, que Deus revele nós, né, quem somos nós, ou seja, o nosso caráter, e que ele faça a gente enxergar a malignidade do pecado, percebe? E aí, a gente vai avançar mais agora, ó. A gente vai entender que nós temos a nossa cota de culpa na morte de Jesus. Olha lá, tudo isso vai trazendo tristeza pelo pecado. Deus vai limpando a gente. E depois que a gente vai sendo limpo, sabe o que vem a seguir?
uma grande alegria. E a gente vai estudar isso na nossa sequência aqui. Por isso que cada programa é uma sequência, viu, gente? Aqui é tudo muito bem elaborado e preparado pelo Espírito Santo. E aí, o que acontece? A gente vai ver, tá, agora, nessa situação, que os nossos pecados, né, eles são realmente graves. Então a gente começa a enxergar os nossos pecados com os olhos de Jesus. A gente passa a ter uma mente sensível à voz do Espírito Santo. E uma mente sensível a esse conflito que existe entre o bem e o mal, com esses terríveis. Então, que nós não podemos negar os nossos pecados, que não podemos nos livrar dos nossos pecados por nós mesmos, e também o seguinte, a Fabiana vai ler agora Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós reconhecemos também que nós merecemos o quê? O que a gente merece, Fabiana, quando a gente peca? A morte. A morte. Tá vendo? Isso é enxergar a malignidade do pecado. Então, quando eu vejo Jesus ali, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou por nós, quando a gente, né, medita... Lembra-se que a gente ensinou vocês aqui a meditar pelo menos 1 hora por dia no sacrifício de Cristo, quando ele foi crucificado, quando ele derramou o seu sangue, toda a dor que ele sofreu. Eu gosto de fazer muito isso, eu gosto de assistir muitos filmes, né, sobretudo aqueles mais antigos, sobre a vida, né, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Porque isso faz eu enxergar a malignidade do pecado. O meu pecado levou Jesus à morte. Então, a gente reconhece que nós somos um candidato à morte. E que só quem pode nos livrar? Quem que pode nos livrar da morte, Fabiana? Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Então, eu agora vou avançar um terceiro ponto. Nós vamos estar dispostos agora, depois que você reconheceu todas essas questões, e lembrando mais uma vez, tome nota, porque no final eu vou passar o WhatsApp do Ministério, e eu vou trabalhar esses detalhes ao longo da semana, tá? Você que está aqui, só está ouvindo, tudo bem, você está absorvendo muita coisa positiva. Mas se você caminhar conosco durante a semana, você vai ter isso daqui como lição de casa ali, gravadinho, bonitinho, para você poder recapitular e avançar. Então, agora nós vamos estar dispostos, né, depois que nós reconhecemos tudo isso, dispostos ao seguinte, que como pecadores, podemos nos dirigir a Jesus, amém? Momentos a sós com Jesus, ó. Então agora eu vou lá no meu momento a sós com Jesus, me dirigir a Ele. Também, confessar a Jesus todos os meus pecados, mencionando cada um deles pelo nome. Depois, confessar cada um dos nossos pecados, né, pelo nome, como já falamos, levando-os a quem? A Jesus. Porque é Ele que nos livra de todos os pecados e nos purifica, né, ou seja, purifica o nosso coração por completo. E aí na quarta parte, a gente vai confessar que cada pecado nos obriga a esconder algo em nossa vida. Sabe o que acontece quando a gente esconde um pecado e não confessa pelo nome? A gente esconde em nós o mistério da iniquidade. Com quem nasceu o mistério da iniquidade, Fabiana? Com Satanás. Então, quando a gente não confessa um pecado pelo nome, não havendo arrependimento e não havendo abandono, nós estamos dando guarida para habitar em nós quem? O nosso inimigo, Lúcifer, para que ele... O adversário. Nós passamos a ter comunhão com ele, né? Então. Não existe meio termo. E Fabiana, o que diz em Provérbios 28, versículo 13? Então, à medida em que eu reconheci tudo que reconheci, disposto a estar, né, pronto para fazer tudo o que a gente falou aqui, confessar então cada pecado, não abrigando nenhum em nossa vida, porque senão a gente vai abrigar em nossa vida o mistério da iniquidade, eu vou admitir coisas interessantes. Provérbios 28, 13, a Fabiana vai ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, de acordo com o que a Fabiana leu, quando a gente confessa cada pecado pelo nome, de forma definida, deixa de existir em nós o mistério da iniquidade. Amém? Olha que beleza, hein? A gente quebra o contrato com Satanás. Porque se a gente não fizesse assim, nós estaríamos justificando o pecado. Olha que interessante, quando a gente não confessa o pecado pelo nome, a gente está justificando o pecado. E se nós justificarmos o pecado, estamos justificando a quem? A Satanás. E de alguma maneira nós estaremos então dando a entender que há um motivo pelo qual o pecado deveria existir, digamos assim, né? É como se estivéssemos dando ali uma
resposta de essência da existência dele. Mas o pecado é um elemento estranho. E o pecado ele só traz miséria. Nosso planeta é o único planeta que tem morte, dor, brigas, guerras, disputas, egocentrismo, sepulturas, cemitérios. É o único planeta que tem isso. Deus não criou nós para isso. Então, quando nós confessamos os pecados pelo nome, nós estamos nos desmascarando a nós mesmos. Olha. Por isso que a gente fala, repetindo, né, sendo redundante, na oração lá, o que a gente ensina? Senhor Deus, revele o meu caráter. Revele quem eu sou. E aí você vai contando a ele quem você é, exatamente quem você é. Pedindo para que você enxergue a malignidade do pecado. Pedindo que você tenha espírito de arrependimento. Então, ao você se desmascarar, você não vai poder dizer nem a Jesus e nem a ninguém que você é uma pessoa decente. Porque agora você está se desmascarando. E aí você vai entender e admitir que se você tem coragem de praticar um pecado, você também deve ter coragem de o quê? Confessá-lo. E aí vem a sua decisão. O estudo de hoje é o que eu mais gosto, falando pelo estudo de hoje. Fico emocionado que dá até uns pigarrinhos aqui, né? Na garganta. Então, qual é a decisão nossa agora depois de tudo isso? Você reconheceu tudo que tinha que reconhecer, esteve disposto, né, a praticar tudo que foi colocado aqui, confessou os pecados, admitiu essas coisas que falamos até aqui, vem a decisão. E a decisão é que com a sua vida e a sua morte na cruz, ou seja, a morte na cruz de Cristo, ele ofereceu um sacrifício completo, amém? Completo por mim e por você. E através do nosso próprio esforço, você vai decidir que você não pode se fazer merecedor do perdão e da libertação. Não é pelos seus méritos. E aí você estará disposto e disposta a abandonar a sua maneira falha de viver. Amém? Uma nova vida. Uma vida agora diferente. O perdão de Jesus, meu amigo e minha amiga, é uma dádiva. Você então passa a aceitar esta dádiva que Jesus te oferece. Confessando os pecados pelo nome, você se submete conscientemente ao perdão divino. E aí vem a gratidão. Fabiano, o que diz 1 de João, capítulo 2, versículos 1, 2 e 12? Aí eu vou fechar com o que você vai praticar ao longo da semana e fecho com a cereja do bolo, que é o WhatsApp do Ministério, para você acompanhar os detalhes, se você quer mais detalhes, ao longo da semana, caminhando conosco nessa jornada. Na minha Bíblia diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. E diz ainda no verso 12: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, o que acontece? Através da morte de Jesus na cruz e através do seu sangue ali vertido, os nossos pecados podem ser perdoados completamente se nós fizermos a nossa parte, para que ele faça dele também, tá? Então, pecados perdoados. Todos os pecados. O perdão dos pecados efetuados pelo sangue de Jesus é um fato real. Não importando se você sinta ou não, o importante é que você exercer fé. Qual é a tarefa, então, que você vai fazer ao longo dessa semana? Daqui a pouquinho eu fecho com o WhatsApp. Porque o tempo aqui, o tempo corre, né? Esse tempo eu vou falar pra você, viu? Esse tempo peca contra nós. Vamos lá. Você vai pegar uma folha em branco. Anote aí, tá? Uma folha em branco. Papel e caneta. E aí você vai pedir a Deus que Ele mostre a você de que maneira você pecou contra Deus e contra o teu próximo. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo... Vou colocar aqui o texto. Ó, Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ó, mente, espírito, não é com a mente, com o espírito, intelecto, que nós servimos a Deus. O campo de batalha entre o bem e o mal não é no intelecto, no lóbulo frontal, ó. Olha que interessante.
Este é o primeiro mandamento e o maior. E vem o segundo. Ó. O segundo é semelhante, e o segundo, perdão, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, essa semana, você vai pegar um papel em branco, caneta ou lápis e vai escrever num papel como você pecou contra Deus e contra o seu próximo, tá? Você vai escrever exatamente de qual maneira você pecou contra Deus e contra o próximo. E escreva então o pecado do qual o Espírito Santo ajudar você a lembrar, tá? Não fique desesperado tentando descobrir pecados, porque uma vez confessado um pecado a Jesus em voz alta, lembra, você vai orar em voz alta, não é para todo mundo ouvir. É lá no seu cantinho a sós com Jesus, numa altura de voz onde você se ouça e Jesus possa ouvir você. Fale o pecado pelo nome, como você pecou contra Deus, como você pecou contra o seu próximo. Tá certo? Mencione o pecado. Uma vez que você confessou aquele pecado, pediu arrependimento e começa a se esforçar para abandoná-lo, o caso já está resolvido. Não precisa mais ser mencionado. Agora, caso você tenha feito mal a alguém, vá diretamente a esta pessoa e confesse a ela o mal que você fez a ela, a sua falta. Tá certo? É a ela que você deve ir. Você e ela devem se resolver em relação a isso. Tá certo? Então é importante isso. Os seus erros não dizem respeito a mais ninguém. Tá? Peça a Deus força e sabedoria para colocar tudo em ordem onde for necessário. Não vai dar tempo agora de ler, tá? Mas anote e leia depois. Ezequiel 33, versículos 14 a 16. Ezequiel 33, versículos 14 a 16. De qualquer forma, a primeira coisa que você deve fazer é confessar os pecados pelo nome. E para isso, peço o auxílio de Deus. Confesse os pecados um por um em voz alta, como já ensinamos. Depois de confessar a Jesus todos os pecados, escreva no papel assim, ó: Jesus perdoou todos os meus pecados. E depois você destrua esse papel. É um assunto agora particular seu, que não diz respeito a mais ninguém. Assim você vai romper laços que eram existentes ainda entre você e Satanás. Tá bom? E se ocorrer mais tarde, terminando aqui agora, eu fecho com o WhatsApp do Ministério. Se você quiser saber mais informações que eu passei aqui ao longo dos dias. Se ocorrer mais tarde a lembrança de algum pecado que você ainda não tinha confessado, pelo nome, não deixe de confessar. Faça isso imediatamente. Então, essa é a orientação da semana. Os horários melhores é entre 2 e 4 da manhã. Se não der, faça na primeira hora do dia. Todos os dias. Pelo menos 20 minutos. Tente pelo menos isso. Ao longo do dia, vá conversando com Jesus. Se vier maus pensamentos, diga a Deus: Senhor, leve esses maus pensamentos a Jesus, através do sangue dele. Faça esse exercício todos os dias e sempre no final do dia, ore agradecendo pelas vitórias que ele te deu. Alexandre, eu gostaria de saber muito mais sobre o que você ensinou hoje. Venha conosco, então, através do nosso WhatsApp, na nossa jornada de intimidade com Deus, dentro desse tema, sobretudo, ao longo da semana, com meditações espirituais diárias também. Quer participar? Chame a gente aí no WhatsApp. Eu vou responder você, tenha um pouco de paciência, mas já vai mandando a sua mensagem. Tá? Responde a mensagem automática que vai aparecer lá e a gente vai retornar para você. 11 9 5817 3591. Repetindo, 11 9 5817 3591. Então, você ouviu a orientação aqui da semana, mas se você quiser mais informações, aprofundar este tema, sempre as pessoas que me chamam no WhatsApp, eu gravo a orientação, praticamente que eu gravei aqui no programa, de forma mais detalhada, todos os domingos, para a pessoa seguir ela durante a semana, tá? Então venha caminhar conosco em meditações diárias todos os dias. Não anotou? Vou falar mais 2 vezes para terminar, que o programa já deu horário aqui. 11 9 5817 3591, tá bom? 11 9 5817 3591.
Deus abençoe a todos. Fabiana, você queria falar alguma coisa? Aquela música final. Vai tocar, tá bom? Fabiana, fica na paz, até a próxima, viu? Até o próximo domingo, ouvintes. Alexandre, Wesley. Até Muito o próximo obrigado, domingo. Wesley. Fica com Deus. 11 9 5817 3591. Vem com a gente. Tchau, tchau.